Queridos, a lição de hoje é uma revisão. Eu não vou fazer uma revisão de tudo o que nós lemos, né? Tudo que nós falamos, até porque algumas lições foram bem recentes, mas eu vou me ater àquilo que nós começamos a estudar, né? Falando principalmente sobre oração. O que é oração, né? Eu acho que é importante a gente entender, apesar do Espírito Santo ele se expressar em nosso favor, a gente precisa ter coerência também quando a gente, né, conversa com Deus. Assim como você também, quando conversa com outras pessoas, você precisa ser coerente. Você não pode ser louco, insano de conversar com pessoas à sua volta, assuntos genéricos. Você está no meio de um assunto, de uma conversa, já pula para o outro, nem faz uma preparação, nem nada. Então, a gente precisa ter a mesma conduta em relação ao nosso diálogo com Deus. Oração, todo mundo sabe, né? Estudaram, inclusive, sobre isso, que é uma conversa. Amém? É uma conversa. Mas como é que a gente conversa com Deus se Deus, às vezes, não fala audivelmente, né? Ele não fala audivelmente aos nossos corações, mas Ele manda sinais. Ele manda informações para que você, né, consiga usar a sua mente, o seu raciocínio nesse sentido. Por exemplo, olha como é que Deus ele é interessante, né? Como é que Ele faz as coisas, né? Por exemplo, semana passada eu tive um abscesso no umbigo do nada, né? Como algumas pessoas aqui também já tiveram. Eu tive um abscesso, o abscesso inflamou, bacana, legal, normal como todo ser humano, sujeito a passar por isso. Quem tem umbigo pode passar por isso, né? E aí, fui no atendimento médico e tudo mais, né? Precaução. Aí, beleza. Cheguei lá no médico, passei o dia lá no médico. Aí, algumas pessoas falaram assim: você meteu a mão aí? Falei: o umbigo é meu, tenho certeza que não meti. Ah, você mexeu, cavucou, limpou? Não fiz isso. Tenho 40 anos, eu sei do que eu faço. Ah, então pode ter sido algum inseto. Pode ter sido, porque aí já não foge da minha gestão, né? Mas pode ter sido, legal. E aí houve essa inflamação, aí vamos investigar, porque pode ser hérnia umbilical. Legal, vamos investigar. Passei a segunda-feira o dia todo no hospital, todo dia, me esqueceram no hospital, né? Eu já estava no final do dia, eu já estava já com sangue quente, mas graças a Deus não me dispus com ninguém. Fiquei ali vendo a rotina. Até comentei com o ministério, por isso que eu acho que é importante os processos, porque se o protocolo de atendimento fosse respeitado, eu não teria ficado 8 horas no hospital para fazer um atendimento, entendeu? Mas alguém deu mole no processo e eu fiquei esse tempo todo ali. Mas tudo bem. Aí eu fiquei lá e o médico pediu uma tomografia abdominal. Aí abdômen superior e pélvico, legal. No final do atendimento, a médica falou assim: olha só, você tem um cálculo renal no rim esquerdo. Aí eu falei assim: sério? Tem um cálculo renal no rim esquerdo. Você tem uma hérnia inguinal na virilha esquerda. Eu falei: caramba, legal, show. E você tem um nódulo hepático. Você tem um cisto no seu fígado. Falei: que interessante. Mas e o umbigo? Falei: ela deixou melhor por último, né? Deve ter sido isso. Ela falou: o umbigo está tranquilo. O umbigo é só uma inflamação subcutânea. É só uma inflamação na pele. Não tem nada demais, não é nada no umbigo. Não é nada grave, né? É só isso. Os outros é que são mais problemáticos. Aí eu fiquei assim, olhando e falei assim: cara, como é que Deus ele é tremendo, né? Olha como é que Deus é bom. Eu pensando ali, né? Se não fosse o umbigo, como é que eu ia descobrir que eu tenho isso tudo de problema? Mas sabe, Deus não chegou para mim em sonhos e falou assim: Adriano, você tem um cálculo renal no seu rim esquerdo. Deus não chegou para mim e falou assim: Adriano, dá uma olhada no teu fígado. Deus não falou isso. Mas eu entendo que Deus permitiu que eu vivesse algo para me levar a alguma outra direção e eu identificar isso tudo. Isso são sinais.
O problema que a gente tem é que a gente ignora os sinais muitas das vezes, pela correria, pela agitação e tal, ou porque a gente está focado só em uma coisa, né? E como eu já falei, e é uma característica minha, eu não gosto de postergar problema, não postergo o problema. O problema para mim tem que ser resolvido, não cultivado, não alimentado. O problema é para ser resolvido. Não sou matemático, não gosto muito de matemática, mas para mim o problema tem que ser resolvido, certo? E aí o que eu fiz? No dia seguinte, irmão, ela falou assim, ó, vai procurar um cirurgião e um gastro. No dia seguinte eu fui procurar o gastro e o cirurgião. 8 horas da manhã eu estava em atendimento, aguardando o atendimento no West Door. E aí eu fiquei esperando atendimento, pá. Passei pelo gastro, o cara pediu ressonância do abdômen superior para investigar o nódulo, legal, beleza. E aí pediu outros exames também e me encaminhou para a cirurgiã geral. Aí a cirurgiã geral falou assim, olha só, a hérnia inguinal que você tem, né, ela não tem problema se você não estiver sentindo dor. Se você estiver sentindo dor, estiver te limitando, aí tem problema. Queridos, tu acredita que eu lembrei disso? Eu falei, rapaz, algumas vezes eu tinha uma dor na perna, sabe, na esquerda, mas eu não sabia conectar o que era. Eu achava que era a coluna, porque eu trabalho sentado, né, essas coisas. Mas já era indícios, sinais, só que eu era negligente porque me faltava conhecimento. Me faltava conhecimento. Aí eu falei, poxa, interessante, então aquelas dores que me davam de vez em quando, pode ser a minha hérnia inguinal. Ou minha não, né? É que está aqui no corpo. É uma malformação, ela veio me explicando, isso é uma malformação e tal, se não tiver problema, beleza. Aí eu fui agradecer a ela, ela falou assim, o rim, aí você tem que tomar alguma coisa para expelir aí a pedra e tal. Eu falei, isso é tranquilo. Converso com meu pai é doutor, ele fez mestrado, ele sabe muito bem sobre essa questão de rim, porque ele foi paciente por muitos anos, né? Então, eu vou conversar com ele, 2 minutos, pegar os chás lá que ele toma, e eu já vou resolver isso. Ela falou, quanto ao nódulo, aí você precisa fazer a ressonância para investigar. Falei, poxa, bacana, vou fazer isso. Tá bom, obrigado. Saí do atendimento, fui marcar a ressonância. Aí eu encontrei uma vaga para o dia 12 de abril, antes de ontem, sexta-feira. Pedi liberação lá no trabalho, fui lá fazer a ressonância. Queridos, eu fui fazer a ressonância, eu fiquei 1 hora naquele equipamento. 1 hora para fazer aquela ressonância, normal, como todo mundo passa por isso. Ou você faz por sedação, ou você faz acordado. Eu fiquei acordado 1 hora naquele tubo ali, fazendo um barulho, se movimentando e tudo mais. Aí eu fiquei pensando assim, né? Caramba, Jonas ficou 3 dias na boca, lá no estômago, no ventre do peixe, né? Até Deus quebrantar ele e ele reconhecer, né, o que deveria fazer. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, eu estou 1 hora aqui, mas eu sei que tem gente cuidando de mim, né? Aí eu fiquei assim, caramba, eu fico imaginando se fosse eu na condição de Jonas, como seria? Então, eu passei 1 hora ali, aí eu cantei todo o repertório da igreja na mente, né? Todas as músicas da igreja. Queridos, eu recitei o Salmo 23, o Salmo 100, o Salmo 91, alguns salmos eu até criei lá na hora, foi uma loucura. E quando eu vi, passaram-se 20 minutos, porque ela falou, com 20 minutos eu vou pedir você para respirar e tal, aquilo outro. Eu falei, meu Deus, eu fiz isso tudo e só passou 20 minutos, está de brincadeira, né? Meu Deus do céu, vou ter que começar tudo de novo. Tive que recomeçar todas as músicas, todas as leituras, né? E aquilo que eu lembrava. E eu fiquei em oração, aí falei assim, Deus, abençoa a igreja, abençoa o ministério, abençoa a minha vida, abençoa o tratamento, abençoa, Deus, a fulano, beltrano, ciclano e pá. Aí fiquei orando e pedindo a Deus para abençoar as nossas vidas. Para quê? Para manter a minha mente ocupada e aproveitar aquele momento ali para ficar orando, saindo ali do problema todo. E aí o que acontece, né? E aí agora para a próxima etapa, eu tenho que fazer a investigação desse nódulo. Mas uma passagem entrou no meu coração desde quando começou isso, né? E a passagem diz o seguinte, era quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram convidados a entrar na fornalha ardente. E a orientação para o rei era o seguinte, se Deus permitir
que a gente, né, seja livre dessa condenação, amém, louvado seja o nome de Deus. Mas se Deus não permitir, amém, louvado seja o nome de Deus. Então assim, se Deus fizer alguma coisa, amém, louvado seja o nome de Deus. Mas se Ele não fizer, amém, louvado seja o nome de Deus. Porque Paulo era um cara que tinha, né, um espinho na carne e nem por isso deixou de pregar o Evangelho, deixou de fazer a obra de Deus. Quem foi levantado para fazer a obra de Deus, meu irmão, independente das circunstâncias, vai fazer, amém? Independente das circunstâncias, vai fazer. A não ser, é claro, que a saúde debilite muito, aí complica. Mas se não, a gente vai fazendo conforme Deus mandar. Então isso é só para você ficar ciente aí, né? Não é nada preocupante no momento, a minha saúde, mas eu acho que vale a informação para os demais irmãos, para a gente também não pensar, né, coisas ruins. Mas voltando aqui ao estudo. Então ele vai falar na primeira lição, na lição 1, na página 7, vai falar que nós temos que fazer de Deus o nosso amigo. Mas a gente precisa entender, gente, que mesmo sendo o nosso amigo, Deus é Deus. A gente também não precisa misturar as coisas, né? Ô xará, ô camarada, a gente tem que ter sempre um pronome de respeito em relação a Deus. Não estou querendo dizer para os irmãos aqui que, né, sejamos muito inflexíveis, mas que a sua amizade com Deus não te faça ser desrespeitoso. Você entende isso? Você entende isso? Por mais que você seja amigo do seu colega de trabalho, do seu patrão, do seu chefe, mantenha o respeito, porque isso é fundamental. O respeito é um divisor de água nos relacionamentos, porque se você desrespeitar uma pessoa, cara, acabou a amizade, acabou o relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Então a gente precisa entender que a gente tem uma amizade com Deus, que Deus é o nosso amigo, Jesus Cristo é o nosso amigo, mas isso não nos habilita a desrespeitar a Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo grande, entendeu? Então, vamos entender isso, fazendo de Deus o nosso amigo. Aí eu peguei uma frase que eu gostei muito, que ela diz o seguinte: a oração, ela é uma complementação dessa comunhão, né? Dessa amizade, desse relacionamento. A oração é um complemento dessa comunhão, pois é o momento em que Ele nos ouve. Deus, Ele te enxerga, Deus, Ele está ali vendo, acompanhando você, mas é através da oração que Ele vai se relacionar com você, que Ele vai conversar com você. Não deixe de orar, pelo contrário, aprenda a orar. Aqui na lição, já deve ter algumas coisas falando sobre isso, mas eu vou adiantar. Por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia na empresa, mas eu não oro 8 horas por dia. Mas eu trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Se no sábado eu for escalado para trabalhar, eu vou trabalhar 8 horas por dia. Mas eu não oro 8 horas por dia. Eu dedico muito tempo para o meu trabalho, mas não tanto tempo para estar em conversa com meu Deus. Eu não sei se isso acontece com você. Talvez com você diga que seja diferente. Talvez você faça o contrário. Ore 8 horas por dia e tudo mais. Até porque eu não tenho tempo integral para isso, para fazer isso. Eu tenho um trabalho também, eu tenho uma família para sustentar também, né? E dividir essa responsabilidade. Mas para analisar o seguinte: a sua oração, quanto mais, né, assertiva, mais você cria relacionamento com Deus, mais você estabelece relacionamento com Deus. Eu não estou falando que você tem que abrir mão de algo na sua vida para orar, não é isso. Eu só quero que você entenda o seguinte: poxa, hoje eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo nesse meu relacionamento com Deus. Vou parar, vou sentar e vou conversar com Deus aqui 10 minutos. Você vai falar e tal, aquilo, outro. Quando você olhar, passaram 2 minutos. Fala, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa. Isso porque homens, né, que dedicaram muito tempo à oração, passaram por isso. Não, hoje eu vou ficar 3 dias em oração. Passou 1 hora, ele já ficou desesperado. Falei, meu Deus, acabou o assunto. Eu já não tenho mais nada o que falar, não tenho mais nada que agradecer, eu já falei tudo que eu tinha para fazer. Entendeu? Então, assim, é só para a gente ter em mente que a gente precisa sempre ter a preocupação de dedicar um tempo para Deus, de parar a nossa rotina,
né, a nossa rotina estressante, cansativa, corrida e tudo mais, parar e falar assim: poxa Deus, fala comigo aí alguma coisa, vamos bater um papo, né? Caso o senhor não queira falar, então a gente senta aqui, fica aqui os dois, aqui, um olhando para o outro, tranquilo. Mas eu queria ouvir a sua voz, eu queria ouvir algo diferente do Senhor. Eu já escuto muito mensagem do WhatsApp, eu escuto muito Reels aí no Instagram, eu vejo muito TikTok, mas eu queria ver mais do Senhor. Eu vejo muitos pregadores pregando a tua palavra, mas eu queria ver mais do Senhor um pouquinho. O que o Senhor tem para me falar? Ou então me ajuda nesse processo, né? Me ajuda aí nesse processo de ouvir a sua voz. Então que você tenha essa preocupação de buscar essa intimidade, né, com Deus, esse diálogo mais profundo em relação a Deus. E você que é pai, você tem a correria, você que é marido tem a sua correria, ou você que é esposa tem a sua correria, você que é mãe tem a sua correria, a jornada aí de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, tem tudo isso, tem a correria que nós já sabemos, todos nós passamos por isso. Mas reserve sempre um tempo para que você tenha o seu a sós com Deus, para o momento que você tenha de conversar com Deus. O que é orar? Na página 8 ele vai falar que orar é aproximar-se de Deus. Orar é quando você se aproxima de Deus, geralmente um relacionamento direto com Deus. Deus, estou aqui, né, eu quero falar com o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu preciso de alguma coisa. Então, quando você se aproxima de Deus, você pode se aproximar dele buscando salvação ou buscando a resolução de um problema. Deus, eu estou com um problema e não sei como resolver. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode direcionar algo na minha vida para que eu possa, né, resolver esse problema? O Senhor pode me dar entendimento para que eu não entre mais em problemas assim desse jeito? Né, para situações como essa na minha vida, como é que eu faço para sair disso? Como é que eu faço? Qual é o caminho? Me mostra uma direção. Agora, tem um outro elemento, gente, que é bem interessante, muito interessante. Você tem que ter fé para você pedir isso a Deus. Você tem que acreditar, entendeu? E mais para frente ele vai falar sobre fé, né, esses elementos da fé. Mas você tem que acreditar que Deus é a solução, que Deus é a resposta para aquilo que você precisa. Bom, nesse momento de oração, nesse momento que você se aproxima de Deus, né, que você chega e ora, se coloca diante de Deus, é o momento de você estreitar um relacionamento com Ele. Falar: poxa Deus, eu preciso mesmo de mais prioridade na minha vida, eu preciso, sei lá, eu preciso que o Senhor me escute de outra forma, que o Senhor me mostre alguma outra coisa. Sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado por tudo, poxa, não quero ser desrespeitoso nesse sentido, mas me ajuda aqui em outras questões, me ajuda e me mostra se eu estou no caminho certo mesmo, sabe? Porque às vezes eu posso achar que estou certo, mas não tenho certeza, eu posso estar errando aí para o Senhor. Pode me ajudar? E aí vai colocando, né, esses elementos em direção a Deus nesse relacionamento. Então, nesses momentos de oração, nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, né, e abrimos o nosso coração. Tem coisas, olha só, que você tem um melhor amigo, né? Você tem todo mundo aqui tem um melhor amigo, todo mundo tem alguém próximo da sua vida, alguém que você compartilha confidências, né? Alguém que você compartilha intimidades. Isso vai muito de relacionamento, né? Como se fosse como é que eu posso dizer? Um ambiente, vamos colocar como ambiente. Na construção do tabernáculo existiam ambientes, era o pátio, era o lugar central e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar de relacionamento e intimidade que poucos tinham acesso. Eu não sei como é que funciona na sua vida, né? Mas eu acho que existe um lugar de intimidade aonde poucos tenham acesso no seu coração. Não é verdade? Aonde você pode falar: eu tenho isso, eu dei certo nisso, dei certo naquilo. Você fala tudo de bom que você faz para todo mundo à sua volta. Mas duvido que você fale os seus erros, aquilo que você faz de errado para todo mundo à sua volta. Duvido que alguém faça isso. Muito difícil. Mas a parte boa todo mundo conta.
Então pega a sua parte negativa e ruim, apresenta para Deus. Fala, poxa Deus, o Senhor sabe, né? Falei com geral agora que eu sou bom, que eu gosto, eu amo aquilo, o outro, mas o Senhor me conhece como ninguém. Então tu chega para Deus e seja sincero. Ele fala isso aqui, é de abrir o coração para o Senhor. Fala, poxa, tem coisas que eu tenho vergonha de falar, sabe? Tem coisas que eu tenho vergonha de dizer para as pessoas, mas eu queria que o Senhor me ouvisse nessa área. Queria que o Senhor tratasse aqui nessa área da minha vida, porque é um ponto fraco que eu tenho, né? É uma fraqueza que eu tenho. Me ajuda nessa fraqueza, me abençoa para que eu possa ter força nessa área da minha vida. Isso você conta para Deus, né? Isso você conta para Deus, ou talvez você conte para algum amigo. O chato da gente contar para algumas coisas para alguns amigos é que alguns amigos também têm outros amigos, entendeu? Aí fala assim, ó, vou te contar, mas tu não conta para ninguém não. Aí tem gente que é inocente e acredita que ele não vai contar, sabe? Mas vai contar, uma hora vai acontecer, seja na alegria ou na tristeza, mas uma hora vai acontecer. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, e é claro, gente, tudo que a gente conversa, nesse pedido de ajuda, a gente tem que aprender, né? E amadurecer a ideia para que a gente não cometa os mesmos erros. Bom, então orar é isso, orar é se aproximar, é o que diz aqui a lição e a palavra de Deus. Orar é se aproximar de Deus, buscando salvação, buscando solução de problemas. É o momento de você abrir o seu coração para Deus, né? Se derramar, como a gente usa esse termo, né? Me derramar, dizer que te amo. É ser sincero mesmo, é reconhecer as nossas limitações, pelo menos diante de Deus. Aí na página 8, ele continua dizendo o seguinte, ó, orar sim, rezar não. Qual é a diferença de oração e de reza? Quem sabe dizer isso? Vamos lá. Então, é o quê? Isso. É um texto decorado. E aí, mais o quê? De fato, orar é isso, é uma conversa. Nem sempre numa oração você vai lembrar das mesmas palavras que você usou. Você pode até lembrar, vou colocar assim, uma liturgia, uma ordem, uma sequência do que você orar. Você tem, queridos, eu vou colocar dessa maneira com muito carinho, mas você tem por obrigação respeitar a liturgia do Pai Nosso. Entenda isso. A liturgia do Pai Nosso. Qual foi a liturgia do Pai Nosso? Primeira parte, você observa Jesus falando o quê? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, você engrandece o nome de Deus, você reconhece a soberania de Deus. Por quê? Porque em Mateus ele vai falar que a gente tem que buscar primeiro as coisas de Deus. Os dois fundamentos que foram ensinados e resumidos, né, é o seguinte: primeiro você tem que amar a Deus, acima de todas as coisas, entendeu? Então Deus sempre vem em primeiro lugar. Você não chega assim, Deus, obrigado, né, por esse dia, me ajuda agora numa dificuldade que eu estou. Não, você não é assim. Não é dessa maneira. Se você pegar Salmos, você vai observar que em Salmos falava muito sobre isso. Em Salmos, né, os salmistas ali, eles faziam muito isso, louvavam a Deus, enalteciam o nome de Deus. Fala sério, gente, quantas vezes a gente começa uma oração fazendo isso? Quantas vezes a gente começa uma oração falando assim, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, eu peço perdão pelos meus pecados. Mas eu peço perdão pelos meus pecados? Eu peço perdão pelo pecado X, pelo pecado Y, pelo pecado aquilo outro. Nossa, que eu deveria ter vergonha, né? De ainda chegar e pedir ao Senhor, porque olha quanta coisa eu já fiz de errado somente nesses poucos minutos. Acabei de pensar agora, fiz besteira. Olha só, tá vendo? Olha quantas coisas. Mas isso nos mostra o quê? Poxa, no final a gente fala assim, poxa, é a sua graça que me sustenta, porque eu sou pecador mesmo, eu sou errante. Quanto mais você se coloca nessa condição, mais humildade cresce no seu coração. Sabe por quê? Porque você reconhece que você, como disse a expressão, né? É pó e cinza, que você não é nada. E foi isso que eu percebi no domingo, é que nós não somos absolutamente nada. Então, de repente, de uma hora para outra, você pode ter uma inflamação e vir a óbito.
De uma hora por outra você pode perder o fôlego de vida ou você pode ter um AVC e morrer. E a gente faz tantos planos, briga por tantas coisas, tenta conquistar tantas coisas que vão ficar aqui e você vai passar. Entendeu? Mas uma coisa, cara, não vai passar. Uma coisa não vai passar e é eterna. É a sua morada no reino dos céus. Amém, irmãos? Isso não passa. Mas tudo aquilo que nós fazemos nessa terra vai fazer a gente se aproximar dessa certeza ou se afastar dela. Então a gente precisa ter isso no coração. A gente não está aqui de passeio, a gente está aqui por um trabalho, por uma missão, para cumprir a vontade de Deus. Amém, igreja? A gente está aqui nesse propósito. Então, nós não rezamos. Se vocês observarem, nós não rezamos, nós oramos a Deus. E eu não estou aqui para depreciar nenhuma outra religião que tenha rezas ou não. Cada um tem o seu ensinamento, a sua diretriz. Mas eu estou dizendo para você que nós aqui, nós não rezamos, nós oramos. Nós não decoramos frases. E sinceramente, irmãos, você vai observar, até mesmo nas orações aqui, nas nossas orações, ou nas minhas orações, que eu dificilmente recito um versículo ou outro, né? Mas eu tento me focar naquilo ali, né? Naquela mensagem, mas não decorar um texto bíblico para recitar em oração, não para decorar, sabe, uma palavra-chave que eu li lá em Apocalipse, que eu vejo que ninguém fala, eu vou falar para me mostrar que eu sou mais espiritual que os irmãos. Claro que não, tem gente que faz isso, irmãos, mas que isso não entre no seu coração, porque isso é vaidade, entendeu? Isso é só palavras. E Deus não espera essa postura de vaidade do nosso coração, sabe? Querendo mostrar para os outros. Não, você não ora para mostrar para os outros. Você ora para ter intimidade com Deus. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso? Você não ora para usar palavras sofisticadas, né? Para Deus e aquilo outro. Não, você não ora para isso. O que a gente falou, logo no começo, oração é um diálogo, é uma conversa com um amigo. Você vai falar com uma pessoa e vai usar elementos que a pessoa não entende. Você precisa se comportar de uma maneira adequada, vocabulário adequado com a pessoa que você está falando, para que ela entenda a mensagem. É claro que Deus entende todas as coisas, mas é só para a gente não desviar o nosso foco, achando que não, eu vou recitar esse versículo aqui na minha oração, que vai trazer mais espiritualidade para a igreja. Queridos, hoje em dia, eu vou falar, não, hoje em dia não, irmãos, que isso é da natureza humana, mas, por exemplo, tem pessoas que ficam assim, falando assim, Rita lá para trás, ripa na chulipa, né? O sal que não sei o que, a pimenta, para querer falar em línguas. Tem gente, tem gente que fica assim, fala glória, 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 agora está falando em língua. Não, irmãos, isso não é línguas estranhas, entendeu? Tem gente que tenta ensinar a falar em línguas estranhas, repete até a língua dar ficar dormente. Isso é em línguas estranhas. Está errado, irmãos, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você vê igrejas ensinando dessa maneira. Igrejas ensinando você a fazer isso. Não, agora você fala, você foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque eu falei glória, 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 glória. Agora você foi batizado no Espírito Santo. Quem te disse? Está errado. Quem te disse isso? Então, tenha no seu coração isso para que você não entre em doutrinas falsas e mentirosas, achando que você está aí, incrível. Não, agora eu falo em línguas. 7 dias de convertido eu já falo em línguas. Parece que está cronometrando o tempo. Não, eu sou diferente de todos os outros. Alguns demoraram, mas eu sou melhor. Que isso, irmãos? Calma aí, não é por esse caminho. Entendeu? Eu digo para os irmãos, não é especulação não, irmãos. Eu vi cristãos falando isso. E falando glória, 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 falou em línguas. Ei! Sabe o que eu fiz quando a pessoa falou isso para mim? Nada. Poderia ter chegado para ela e falar assim, rapaz, você está mal doutrinada, essa igreja é isso, aquilo outro. Não, eu não falei nada. A minha única oração para Deus foi o seguinte: Deus, uma hora mostra para ela a verdade, porque ela está completamente enganada. Isso não é falar em línguas. É como eu estou te dizendo, existem treinamentos de algumas igrejas de que você tem que usar uma palavra diferente.
que você tem que usar um pronunciamento diferente, porque senão Deus não te escuta. Ou então que você tem que gritar para Deus te ouvir. Que isso, irmãos? Ele é surdo? Não, de forma alguma. Ele escuta sem que você pronuncie nenhuma palavra. Ele escuta. Queridão, Ele vai te ouvir, independente de ter acontecido não. Amanhã Ele já sabe o que tu fez. Ele já conhece os teus erros de amanhã. Ele já conhece os teus acertos de amanhã. Teu passado, presente e futuro, a Ele pertence. Amém, irmãos? Então não é a sua maneira de fazer que vai trazer resultado ou diferença. Mas a sua maneira de fazer, né, e agir vai mostrar para algumas pessoas. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, no meme que tem aí nas redes sociais, que agora a gente tira fotos do culto, né? Vocês já viram isso? Né? Fotos do culto, vocês devem ter visto igrejas que tiram foto, gravam e tal. A forma correta disso acontecer, irmãos, é porque é para tirar o preconceito dos outros em relação à igreja. É para mostrar que a igreja é um ambiente normal, frequentado por pessoas normais, amém? Acabei de dizer agora que você é uma pessoa normal, olha que bênção. Então assim, a gente louva, a gente adora, a gente senta, a gente bate palma, né? A gente se alegra, a gente chora, a gente ri. Isso é um momento de culto. Então, a gente cria essas fotos, essas memórias, essas lembranças, não para mostrar que a igreja é próspera de pessoas. Preste atenção nisso, ó. Escuta isso para você aprender. Não para mostrar que a igreja é próspera, que a nossa igreja está crescendo. Não precisa disso. Ah, porque tem mais gente do que outros ministérios. Não, não precisa disso. Ah, porque somos mais santos do que outros. Não precisa disso. A gente faz isso para mostrar para as pessoas de fora o seguinte, cara, a igreja não é esse bicho de 7 cabeças que contam aí fora. É só isso. É frequentado aqui, isso não é uma organização oculta, né? Como é que é o nome? O ocultismo, né? Não é, não, pelo contrário, são pessoas naturais, são pessoas comuns, né? Que atuam dentro de uma igreja. Pelo contrário, né? Então a gente tenta quebrar as barreiras com esses vídeos, com essas fotos. Só que tem algumas pessoas que infelizmente vão por caminhos errados. Que, por exemplo, né? Tá o culto todo assim, ó, momento do louvor, né? Aí vinha um cara da mídia tirando foto, vai fazer o quê? Mostrando o quê? Espiritualidade. Passou o cara da mídia. A gente precisa entender, irmãos, que quem está vendo não dorme. Você pode mentir para todas as pessoas à sua volta, para Deus você não mente. Você pode enganar todas as pessoas. Eu quando digo você, eu falo o ser humano em si, não propriamente a igreja. Mas quando a gente tenta enganar, a gente pode enganar o mundo todo. A Deus você não engana. Com Deus a gente não mente. Para Deus a gente não esconde, porque a Bíblia mesmo nos ensina que em determinada hora tudo o que estiver oculto será revelado, todas as coisas, entendeu? Então assim, não tem o que fazer. Você pode botar senha no celular, você pode botar um alfanumérico ali e tal, legal, mas para Deus não tem isso, Ele tem acesso a todas as coisas. Então são essas barreiras que a gente tenta desconstruir. Não, são esses ensinamentos errados que a gente tenta desconstruir na igreja. Então, observe em relação a isso, tenha isso no seu coração. A gente registra algumas fotos do culto, não é para mostrar A ou B, ou fazer isso, aquilo outro, não. É só para uma forma de evangelizar e mostrar assim, cara, a igreja é para pessoas como você, imperfeitas. Nós somos imperfeitos, por mais que a gente tenha algumas atitudes boas, algumas atitudes nobres. Mas continuando, vamos lá que eu já falei demais nesse sentido. Então, oração é você, se comunicar, dialogar com Deus de maneira pessoal, racional e espiritual. Lembrando sempre o temor a Deus. Rezar é você repetir uma série de frases de forma mecânica. Por mais que a sua oratória mude, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode mudar isso numa forma mais apresentável, crendo. Por exemplo, quando você lê, e você lembra disso, poxa, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Amém, eu creio que Deus está à frente da minha vida. Eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades.
Oração do primeiro versículo do Salmo 23 é isso. Eu creio que Deus está à frente da minha vida e Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu não precisei recitar o versículo, mas eu entendi a mensagem do versículo e isso eu transformei em oração. Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor está zelando pela minha vida. Eu sei que o Senhor tem controle de todas as coisas e que o Senhor está me amparando em todas as situações. É o Salmo 23, versículo 1 que você acabou de ouvir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você pega aquele elemento e raciocina aquele elemento, processa aquela informação e aí você compartilha isso em oração. Toda oração nós fazemos em nome de Jesus, amém? Toda oração nós fazemos, no final da oração você vai observar, em nome de Jesus, amém e amém. Tem outros lugares que falam em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tal, não sei o que, beleza, a gente resume para em nome de Jesus, e o amém que quer dizer que assim seja. Bom, outra coisa que a gente falou sobre oração, outro ponto que a gente falou sobre o lugar, né? Lugar de orar. Qual é o lugar ideal para a gente orar? Bom, a gente tem a igreja como referência de casa de oração, o salmista vai falar sobre isso, né? O lugar onde todas as pessoas são bem-vindas para orar. Então, independente do credo, do religião, independente de se está em outras direções, não tem problema, são bem-vindas para orar. Então, quem quiser entrar e orar, fique à vontade. A nossa igreja, se tivesse mais estrutura, né, nesse sentido, ficaria aberta 24 horas para que todos pudessem entrar e orar. Ah, vai ter culto? Não, independente de culto, o culto quem faz é você. Você chega, ora, passa o tempo que quiser, vai para o seu trabalho. Se a gente tivesse organizado dessa maneira, eu poderia fazer isso. A pessoa orar aqui, desejo do coração de cada pessoa, porque tem gente que sobe monte para orar. Tem gente que, por exemplo, sobe monte para orar e com todo respeito e misericórdia, mas às vezes o monte é realizado outras coisas, né? Você pode às vezes pegar alguém fumando baseado lá no monte, e aí? Ah, mas o pessoal ora aqui, mas ou então você pode ver em alguns lugares altos, monte, é ocupado por, né, como é que eu posso dizer? Eu não sei qual a forma correta de dizer, mas, por exemplo, pelo tráfico, pela rivalidade, né, de violência. Tem lugares que você vai ver, tem um olheiro lá em cima do morro, entendeu? E aí? Você vai se arriscar, você vai se aventurar para isso? Você não sabe qual é o ambiente, o que te espera. Pode ter animais ali peçonhentos, você está orando ali e vem uma cobra ali e te pica. Ou uma aranha, você sai de lá picado. Então, assim, são às vezes ambientes diferentes. Mas a gente não tem que ter essa preocupação, né? Porque Deus está em todos os lugares. Entenda isso. Deus está em todos os lugares. A questão de você vir à igreja para cultuar a Deus é pela comunidade em si. É quando a gente trabalha não só na nossa individualidade, mas também trabalha no coletivo. Poxa, como é que você está? Tudo bem? Ah, poxa, eu estou passando por uma luta e tal, aflição. Por exemplo, se alguém depois no futuro disser assim, poxa, eu estou com um abscesso no umbigo. Eu falei, legal, pô, eu também já tive isso, você vai passar, se for subcutâneo. Agora, se for hérnia umbilical, você vai ter que fazer uma cirurgia. Porque a minha experiência, o que eu passei, poxa, eu passei por isso que você está passando. Já passei por essa dificuldade. Caramba, nunca passei por isso. Deus me livre que eu não passe, mas caramba, que Deus te fortaleça. Queridos, era para acontecer isso dentro da igreja, e é para acontecer isso dentro da igreja. Poxa, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente, que Deus te renove e vida que segue. Então, esse é o ambiente que deveria acontecer. Mas, na revista, ele vem falando assim, o lugar ideal para orar. Deus é o amigo fiel e a verdadeira amizade não escolhe dia, horário ou local para ouvir. Jesus chamou enfaticamente o templo de local dedicado a Deus. Local dedicado a Deus, casa de oração. Então, o lugar que nós estamos é para isso, para cultuar a Deus, para se ter intimidade com Deus em sua casa e tudo mais. Bom, por isso que às vezes, né, você vai observar, e a gente vai tentar construir isso o seguinte, quer conversar, quer bater um papo? Você pode ficar do lado de fora ali do santuário sem depreciação nem nada, mas aqui dentro é para a gente orar, é para a gente cultuar. Ministério de louvor aqui tocando, no máximo um fundo musical, fundo musical, para quê? Para que você tenha liberdade de chegar, dobrar os seus joelhos ou sentar e ficar aqui, ó, gastando meia hora orando.
Você, como membro, você poderia gastar meia hora, 40 minutos aqui orando. Poxa, cheguei um pouco mais cedo, vou orar. Mas não, às vezes nós estamos como Marta. Chegamos mais cedo para fazer as coisas e pouco fazemos aquilo que deveríamos fazer, que era orar. Que era chegar e falar assim, poxa Deus, me ajuda, para que nesse momento de louvor eu tenha intimidade, que minha oração passe daqui, e chegue à tua presença. Sabe, não pelos desafios que eu tenho, porque o Senhor já está no controle de todas as coisas, mas que eu tenho intimidade contigo, porque é isso que vai nos sustentar, irmão. É a intimidade com Deus que vai nos sustentar. Então, sempre, coloca isso no seu coração, sempre que você entrar pelas portas ali, lembre-se que isso aqui é um lugar de culto, aqui dentro é um lugar de culto. Quer bater papo? Conversa lá fora. Pode sair, não tem problema. O telefone está vibrando, né? Bota o seu telefone para vibrar, para não tocar. Bota ele para vibrar. Vibrou? Vai lá para fora e atende o telefone, sem problema algum. Vai lá fora, atende o telefone, terminou o assunto, você volta e continua o seu culto. Ou então faz o seguinte, olha a pessoa e fala assim, não é nada importante. Pronto, vou continuar no meu culto. Mas tem gente que não, tudo é prioridade, tudo é importante e negligencia o culto. Eu falo até para o próprio ministério que trabalha, que está escalado. Digo até para os irmãos que estão escalados. Quando você está escalado, legal, você tem uma responsabilidade a cumprir no serviço ministerial. Amém. Quando você está fora da escala, você tem uma outra responsabilidade, que é cultuar a Deus. Tem gente que não sabe cultuar a Deus. Tem gente que não sabe ficar sentado cultuando a Deus, quer sempre arrumar alguma coisa para fazer. Tu acha que isso gera intimidade aonde? Não gera, queridos. Você tem que aprender a ficar quieto, porque hoje em dia, a gente está cada vez mais na superficialidade. E se eu trouxesse psicólogos aqui para falar sobre isso, eles vão dizer, o TikTok te prende por 30 segundos. Depois de 30 segundos, você já não tem mais profundidade no assunto. Poucas pessoas aqui conseguem se concentrar em um texto de 10 minutos. Tem que ler e reler várias vezes. Por quê? Porque hoje nós já estamos programados, queridos, nessa duração de tempo. A gente já não tem mais paciência, por exemplo, para ouvir uma mensagem no Zap, naquela velocidade de 1.0. A gente bota o quê? 2.0. Porque eu já não tenho tempo para isso. Meu Deus! Podcast, 2 minutos. 2 minutos? Já não aguento 2 minutos. Gente, eu escuto pessoas falando isso. 2 minutos, eu não aguento um áudio de 2 minutos. Que dirá uma oração de 30 minutos? Que dirá fazer uma oração de 30 minutos? Com alguém que às vezes não vai te responder. Então, a gente tem que tomar cuidado do seguinte, não, poxa, eu estou sendo muito superficial, estou sendo muito raso. Não, está na hora de eu parar, tenho responsabilidade, não, o cartão vai vencer segunda-feira, eu nem sei que dinheiro eu vou pagar aquilo ali, mas tá bom, beleza. O culto da noite, eu nem sei o que vai acontecer. Amém. Cada dia o seu próprio mal. A cada momento o seu próprio mal. Você está aqui, você tem 2 horas para cultuar a Deus. 2 horas. 2 horas para cultuar a Deus. E tem gente que não consegue 2 horas. Aí quer falar, que ama a Deus, que ama isso, que ama aquilo. Não, irmãos. Se você não tem paciência para ouvir o seu amigo, melhor amigo, por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, que dirá? Você já percebeu que hoje, na geração que nós estamos, poucos conseguem ouvir, mas gostam de fazer o quê? Falar. Fala muito, escuta pouco. E olha que tem uma boca só e 2 ouvidos. Olha que loucura. Era para ouvir mais. Então a gente precisa, exercitar isso. A gente precisa coordenar esses nossos pensamentos. Para quê? Para que a gente tenha intimidade com Deus. Então divulgue isso, compartilhe isso. Não, eu preciso ter intimidade com Deus. Então, por exemplo, na igreja, o autor da revista, ele colocou aqui, a igreja é o local dedicado à oração. Dedicado, irmão, significa exclusivo. À oração e, é claro, instrução ao povo mediante a palavra de Deus. É no culto que você se fortalece. Olha, eu, como pastor da igreja, tenho 30 anos só nesse ministério, nesse lugar. Às vezes eu sento aqui e fico ouvindo algumas pessoas aqui pregando.
seja diácono ou não, e eu fico assim, caramba, eu preciso fazer isso na minha vida. Nossa, é incrível. Olha que palavra, nossa, como eu preciso disso, sabe? Às vezes eu escuto aqui, pregação normal, e eu fico assim, nossa, não, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida. Eu como pastor, poderia achar o quê? Não, pô, eu como pastor estou acima de todo mundo. Que nada, irmãos. Mas tem muita gente assim, que não aceita um conselho de outra pessoa, seja ela até mesmo inferior, entre aspas, no seu padrão. Às vezes, somos ensinados com as próprias crianças. Não é verdade? Somos ensinados com as próprias crianças. Mas tem gente que não aceita ensinamento. Tem gente que você disse assim, cara, faz isso, não vai fazer. Cara, olha só, vamos fazer isso? Não, não vai fazer. Mas a Bíblia diz para fazer assim, mas não vou fazer. Quem vai insistir com isso? Tem que ter muita paciência. Então, irmãos, sejamos, né, pessoas de fácil, né, entendimento. E vamos colocar para as nossas vidas. Por exemplo, nós estamos falando sobre oração. Talvez aqui, né, algumas pessoas já digam assim, não, eu sei tudo sobre oração. Que isso? Às vezes tem gente com 70 anos de ministério que nem sabe tudo a respeito da Bíblia. E esse orgulho, essa vaidade, não, eu não preciso. Que isso? A gente está sempre pronto a aprender alguma coisa. Amém, irmãos? Esteja sempre pronto a aprender algo, né, que eu acho que é importante. Bom, pessoas orando em casa, também tem outra parte aqui. Você pode orar em casa, você pode orar no barco, você pode orar na estrada, você pode orar em prisões, você pode orar no palácio, você pode orar em cavernas, você pode orar no hospital, você pode orar no transporte público, no carro, você pode orar ouvindo um fundo musical, você pode orar no computador, você pode orar em todos os lugares. Agora, mesmo que você ore em todos os lugares, tenha um momento para você parar e falar assim, poxa, eu vou fazer diferente agora. Quando você chegar, irmão, aqui na igreja, principalmente na igreja, né, você chega e ora. Mas tem gente que chega e fala com todo mundo, menos ora. Eu observo isso. Fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, fala todas as coisas. Às vezes senta aqui e fala assim, Deus, obrigado porque eu cheguei. E pronto. É sério isso? Não, vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Pô, Deus, obrigado porque eu cheguei, obrigado porque o Senhor é tremendo na minha vida, e assim vai seguindo. Vamos lá. Qual é a ocasião adequada para orar? Tem gente que ora só quando está passando por uma enfermidade, ou quando está passando por um problema, ou quando está passando por alguma luta. Se você faz isso, mude. Ore a todo momento. Eu destaquei aqui 2 exemplos muito bons, né? Paulo e Silas, mesmo sendo presos injustamente, olha essa palavra, gente, injustamente, mesmo sendo preso injustamente, e por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, não deixaram de orar. Quantas pessoas pararam porque se sentiram injustiçadas? Eu não vou mais nessa igreja não, porque eu fui injustiçado lá. Eu fui mal compreendido, vou parar, vou para outra igreja, ou então vou sair com esse negócio de igreja, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, porque eu passei por isso. Eu ouvi pessoas, a minha trajetória toda da igreja falando isso. Eu ouvi a trajetória toda da minha vida aqui na igreja, ouvindo pessoas, eu vou parar porque, né, eu fui injustiçado. Aí se você experimentar essa pessoa e perguntar assim, mas no trabalho você é reconhecido? Não, poxa, pelo contrário, nossa, eu faço as coisas e o outro ganha o mérito. Já desistiu do seu trabalho? Não, claro que não, pô, é minha fonte de renda. Pelo amor de Deus, está doido? Mas da igreja você desiste? De Deus você desiste e depois vem dizer que Deus é tudo na sua vida? Não pode, irmãos. Qual é a coerência? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se manter. Faz lá. Aham. Sim.
Uhum. Aham. Sim. Mas tu sabe que tem filhos que fazem isso, né? Tem filhos que largam a família, abandonam a família porque se desentendeu com o irmão. Talvez até aconteça o seguinte, o cara tá bem lá e manda um dinheiro para a família. Cara, sim. Sim. Tem muita gente que acaba se decepcionando na igreja. Isso é normal, gente. Você vai se decepcionar na igreja. Olha para mim, falando sério agora. Você vai se decepcionar em casa. Você vai se decepcionar na sua família. Você vai se decepcionar com o seu melhor amigo. Entendeu? Você vai se decepcionar em todo lugar, gente. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma mentira? Mas por que só na igreja que pesa alguma atitude contrária? Está errado, irmãos. Está errado. Não pode ser assim, não. Pelo contrário, a gente tem que perseverar e você vai ver que a Bíblia vai falar sobre isso. Então, mesmo que os cenários mudem, mesmo que você seja injustiçado, mesmo que você seja perseguido, não deixe de orar. Esteja sempre em oração. Pelo contrário, a Bíblia mesmo ensina a orar por aqueles que nos perseguem. Olha que loucura, irmão. Fala sério. É doideira, né? É difícil. Uhum. Isso, que fala sobre perdão, né? Perdoar a quem, né, nos ofendeu, assim como também a gente ofende alguém. Então, assim, ninguém é imune de fazer mal a outra pessoa. Se às vezes, como eu falei aqui numa quarta-feira, né? Muitos pais são responsáveis pelos seus filhos, pelos traumas na vida dos seus filhos. Então, não querendo dizer os irmãos aqui, mas para você entender, tem muitos pais que machucam as crianças. Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas tem casos que os pais precisam de uma intervenção do Estado para proteger aquela criança. Porque os maus tratos são absurdos, entendeu? Então isso acontece, isso é uma realidade no mundo aí fora. E são pais que deveriam amar os filhos e proteger os filhos. Fala, Timaual. Sim, sim. Uhum. Verdade, verdade. A gente precisa sempre vigiar nesse sentido. E outra, na oração a gente pode pedir a Deus, poxa Deus, corrige isso na minha vida. Deus, ajuda nessa fase. Por exemplo, ó, o rei Ezequias, na página 13, está falando aqui, ó, mesmo enfermo, o rei Ezequias não deixou de orar. E pelo contrário, ele ainda ganhou grandes bênçãos a partir da sua oração com sinceridade. O horário ideal, já falei aqui com alguns irmãos nessa lição mesmo, todo momento é ideal para você orar e você pode estar em oração. Por exemplo, nesse culto, no encontro ali atrás, eu estava em oração. A todo momento, no evangelismo, eu estou em oração, pedindo a Deus que vidas sejam libertas, quebrantadas e tudo mais. Então, a todo momento, você pode estar orando. Tem gente que fala que você tem que acordar de madrugada para orar. Por quê, gente? Por quê? Porque Deus está com a fila menor naquele horário? Por quê? É para trazer um fardo desnecessário? É para trazer um fardo desnecessário à igreja? Claro que não. Deus vai te escutar aonde você estiver e no lugar que você estiver, no horário que você estiver, desde que você seja sincero. Desde que você seja sincero. Então é isso que a gente precisa entender. Essa é a doutrina correta. Esse é o ensinamento correto. Você precisa ser sincero. Você precisa ser verdadeiro com Deus. Porque dele você não vai conseguir esconder. Você pode esconder de outras pessoas, dele não. Na página 18 vai dizer assim, como devemos orar? Orar com fé. Orar acreditando nesse Deus que cuida de você. Orar com fé e entendendo o seguinte, o que eu estou buscando é algo que Deus vai conceder, é algo que Deus vai permitir, que a glória seja para Deus e não para mim.
Se você observar em todo momento, e os filmes ilustram muito isso, a todo momento que Jesus realizava um milagre, ele fazia uma oração, ele pedia: Pai, escuta a minha oração, escuta o meu clamor, escuta nesse propósito. A todo momento ele estava sempre em oração, orando com fé. Mas o que é orar com fé? Alguns confundem fé com pensamento positivo. Outros confundem fé com desejo de vitória. Outros confundem fé para mostrar aos outros. Qual é a natureza da fé no nosso coração? Aí eu vou comprar um carro zero para mostrar para os outros que eu sou próspero. Eu vou fazer isso para mostrar aos outros que eu sou próspero. Eu já vi muita gente, né, que mostrava uma certa prosperidade, né, isso no mundo afora, irmãos, e não ligava nem o ar-condicionado do carro. Sabe, tinha um carro top, 0 quilômetro, incrível, mas não ligava o ar-condicionado do carro, um calor violento e estava de vidro aberto. Mas por que não ligava? Porque não tinha condições, estava botando a mão onde não alcança. Você está entendendo? E Deus não espera isso da gente, mas fazia isso o quê? Para mostrar uma prosperidade. Aí tu chega lá com o seu carrinho na honestidade, ou de bicicleta, que não precisa nem ligar o ar, já está com aquele vento ali circulando. Entendeu? Então a gente precisa entender, gente, e pedir diante de Deus: Deus, que eu tenha isso na minha vida, mas não para mostrar para os outros. Nossa, não preciso mostrar para os outros, não preciso mostrar para ninguém, não preciso disso, desnecessário. Então, coloca assim: a fé no seu coração é a certeza que você vai conquistar algo em Deus, seu relacionamento você e Deus, e acabou, mais ninguém. Aí tem uma parte que é bem interessante: ore confessando os seus pecados, está lá na página 19. Ore a Deus confessando os seus pecados. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, foi considerado, ele não se intitulou como um homem segundo o coração de Deus. Tem muita gente que se intitula algo que nem deveria. Mas vamos lá. Dentre as suas virtudes, podemos destacar a transparência diante de Deus, a quem abria o seu coração e reconhecia os seus erros, postura que demonstra um quadro de relacionamento com Deus. Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo cara, ele reconhecia: poxa, errei, pequei contra o Senhor, foi mal, me desculpa, me ajuda. Isso é muito bom, gente. Essa parte aqui de quebrantamento, sabe, de confessar os seus erros a Deus. Fala: poxa, Deus, fala baixinho, né? Fala: Deus, eu dei mole ali, ó, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Trabalha nessa parte, trabalha na minha vida, Deus, me fortalece. Mas poucas pessoas hoje têm percepção dos seus erros, têm uma facilidade de enxergar os erros dos outros, mas os seus próprios erros não conseguem reconhecer. E a gente precisa reconhecer as nossas falhas e limitações, enxergando como pontos de melhoria. Deus ainda pode atuar nessa área. Alguns tentam esconder os seus pecados de Deus, está escrito aqui na revista, e quem fez essa revista essas lições foi o bispo Martim Lutero. Ore com o coração agradecido, ore com persistência. Não é questão de você rezar, mas é você insistir naquilo que você está orando. Você tem insistido em algo na sua vida? Você tem colocado diante de Deus, não como uma regra, não como uma reza, mas como algo assim: Deus, olha, não esquece essa área não, porque eu ainda não recebi, olha, não querendo te cobrar, mas olha só, essa parte aqui eu ainda não recebi. Será que o Senhor pode dar uma agitadinha nela? O Senhor já me deu outras que eu nem pedi. Bacana, agradeço de coração. Mas essa área aqui é que eu estou mais preocupado no momento. Será que o Senhor podia dar uma atençãozinha para ela aqui? E aí conversar com Deus, né? E pedindo para Ele aí para te ajudar. Sustenta na minha falta de fé. Pô, Deus, se em algum momento eu fraquejar, me sustenta aí nessa caminhada. Bom, eu acho que é por aqui mesmo que a gente vai terminar. Então, a gente precisa orar com fé, a gente precisa orar com gratidão pelo que Deus tem feito.
Talvez você não tenha a vida perfeita que você imaginava que você deveria ter, ou que queria, né? Talvez você tenha um salário que você queria, né? Talvez você esperava assim, poxa, eu queria ganhar X. Eu digo para você que você vai ganhar até mais do que você esperava e você vai continuar frustrado, vazio e tudo mais. Talvez você tenha, se eu tivesse isso, ou se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz. Tu acredita que tem gente que age assim dessa maneira? Pensando que prosperidade, pensando que as coisas à sua volta vão preencher vazios. De forma alguma, querido. O único vazio na sua vida, quem vai preencher é Deus. Se você assim permitir, se você assim desejar. Então, que você coloque esses elementos de oração no seu coração e pratique essa oração. Primeira parte, engrandecendo a Deus, sempre, cara, Deus, Tu és tremendo, olha, Tu és santo, Tu és maravilhoso, eu reconheço a Tua misericórdia sobre toda a humanidade. Poxa, isso é bom demais. Vamos orar para a gente encerrar? Feche os seus olhos, pedindo a Deus aí sabedoria nessa manhã. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse encontro, te agradecemos, ó Deus, por essa lição, essas 13 lições, ó Deus, que falamos sobre oração, que falamos sobre intimidade, que falamos sobre relacionamento contigo. Leva-nos, ó Deus, a cada dia a vivermos um relacionamento mais profundo contigo, Deus. Nos ensina a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, Deus, no momento que nós fraquejarmos, no momento que a nossa carne for mais alta, que o Teu Espírito, Deus, possa nos reconduzir, ó Deus, ao lugar correto, nos reconduzir ao centro da Tua vontade, Deus. Abençoa cada vida que chegou aqui neste lugar, abençoa, Senhor, cada família que chegou aqui neste lugar. Que a cada dia, Deus, nós possamos ser colunas da nossa casa, instrumento em Tuas mãos para edificar primeiro, Deus, a nossa casa, edificar a nossa família, fortalecer a nossa família. Em seguida, Deus, ajudar os nossos irmãos nessa caminhada e que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, não somente hoje, mas todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. E vamos orar por essas pessoas, como fazemos em todos os nossos encontros. Vou pedir ao irmão que vocês levantem as suas mãos, para a gente orar por essas vidas, acreditando que há poder através dessa oração. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós direcionamos a nossa mente e coração, levantamos as nossas mãos, ó Deus, em favor dessas pessoas, que não conhecemos as causas, não conhecemos as necessidades, mas conhecemos o Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Cura, Senhor, os enfermos, liberta, Senhor, os cativos, abre portas para aqueles que precisam, Deus. Que a Tua glória, Deus, venha resplandecer em cada família aqui, e que o Teu Espírito Santo, Deus, conduza a cada um. Da mesma forma, Deus, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, para que tenhamos, ó Deus, um horário de almoço muito bom em família, Deus, para que tenhamos momentos agradáveis, ó Deus, em desfrutar da Tua presença dentro do nosso lar, ó Deus. E Deus, abençoe e renova as nossas forças, para que estejamos aqui às 18 horas, ó Deus, alegres, vibrantes, ó Deus, para celebrar a Tua glória já nesse início de semana, Deus. Abençoa, Deus, essa semana que se inicia hoje, Deus, e abençoa, Deus, os nossos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sair, libera uma palavra para essa pessoa aí que está do seu lado. Marca um compromisso com ela, fala, eu te espero daqui a pouco, hein? 18 horas eu espero estar contigo aqui de novo, hein?